Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Vou já pedir que abram as Bíblias na Carta aos Gálatas. Temos feito uma série de sermões a explorar aquilo que Paulo escreveu, não esquecendo sempre, claro, que o que Paulo escreveu é a palavra de Deus. Então peço que os irmãos abram no texto de hoje, que é Gálatas capítulo 3, dos versículos 6 a 14. Então, vamos orar, pedir a bênção do Senhor para este momento, e para que também o seu Espírito nos abra os olhos, para que nós possamos perceber bem o que está a acontecer. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelo dia, queremos te agradecer porque estamos aqui, pela fé que nos deste no teu Filho Jesus e no poder do Espírito, para que possamos ser mais como o teu Filho, para que possamos receber mais bênçãos tuas, para que possamos receber mais da tua graça e para também manifestarmos isso ao mundo. Abençoa-nos, dá-nos o entendimento necessário para a tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegados onde chegamos agora, capítulo 3 da Carta aos Gálatas, Paulo deparou-se aqui, ele apercebeu-se que há um problema aqui sério nas igrejas da Galácia, que de alguma maneira brotou ali a ideia de que se calhar eu posso fazer coisas para conquistar a salvação de Deus. Ou seja, de algum modo eles estavam confusos quanto à natureza da salvação. Como isso aconteceu não é explícito, envolve sempre ensino errado, envolve sempre algum tipo de incredulidade, mas não temos todos os detalhes. E esta ideia, ela, por incrível que pareça, ela é muito forte e persistente ao longo do tempo. A ideia de eu posso merecer o favor de Deus. Eu sou capaz disso. E talvez seja por termos ainda culpa do pecado de Adão, ou seja, como foi Adão quem rejeitou Deus, nós se calhar ainda temos assim na nossa alma, no nosso subconsciente, a ideia de que como eu fazia parte da falha, eu tenho que consertar isso. E, claro, isto aqui admito, é especulação. Mas a verdade é que nós queremos ser diferentes de Adão, sim, mas acabamos por cair no mesmo erro, que é rejeitar aquilo que Deus nos diz. Ou seja, o que Deus disse para Adão fazer, Adão não fez. E quando Deus diz que é pela fé que nós somos salvos, nós não queremos fazer isso. E os Gálatas foram convencidos de que a fé que tinham no Senhor Jesus não bastava. E reparem, a fé deixa de ser suficiente e passa a ser necessária. E a mudança aqui é muito fina. Nós atribuímos importância àquilo que nós dizemos ser necessário. Claro, porque é uma componente essencial àquilo que nós estamos. Por exemplo, é necessário eu comer carne e vegetais para ter uma dieta saudável. É necessário. Mas se nós dissermos a um amigo nosso que é necessário para ele ter fé para a salvação, nós estamos a dar um grau elevado à fé. Estamos a honrar fé. Acho que ninguém vai discordar disso. No entanto, se dissermos a esse nosso amigo, basta-te ter fé, é suficiente ter fé, nós estamos a colocar a fé num patamar totalmente diferente. Percebem a diferença? Ela é fininha. Uma coisa é dizer, fulano, tu precisas ter fé, é necessário. Outra coisa é dizer, basta teres fé. E este é o ponto que Paulo está aqui a martelar. Na verdade, quando nós dizemos basta ter fé, estamos a dizer que tu não podes fazer nada, okay? Tu só precisas ter fé. Isso basta-te. Okay? E quem te dá essa fé é Deus. E é por isso que Paulo pergunta, no versículo 2 ainda, no capítulo 3, ele pergunta aos Gálatas, olha, como é que vocês receberam o Espírito? Foi pelas obras da lei ou foi pela fé? E esta pergunta é muito fatal, porque mesmo os defensores desta inovação de que, ok, se calhar temos que fazer alguma coisa para merecer a nossa justificação, mesmo esses que estavam em erro,
Eles receberam o Espírito pela fé. E acabou então o argumento deles. É pela fé que eles, os Gálatas e nós também, nós nos tornamos filhos de Deus. É pela fé que... E aliás, permitam-me dizer, a maneira como Paulo põe esta pergunta é talvez a mais forte para convencer alguém. Porque Paulo, apesar de ser um grande orador, um grande intelectual até, um grande teólogo, ele aqui usa um argumento muito pessoal. Ele tocou na alma daqueles seus irmãos. Como é que aconteceu contigo? Foi algum ato teu ou foi pela fé que recebeste o Espírito? E se houver dúvidas, claro, é válido alguém se perguntar qual foi o ato que vocês fizeram que vos deu o Espírito? Qual foi? Vão ficar muito tempo a pensar nisso. Okay? Não vale a pena, vão perder muito tempo. Porque vão ver que o Espírito e todas as bênçãos que nós recebemos em Cristo vêm pela fé. E Paulo, dizendo isto, ele passa então a dar o exemplo de Abraão. Assim como foi para os Gálatas, fé, assim foi com Abraão. Fé também. E passamos então ao texto de hoje. Vou lê-lo todo, peço que os irmãos me acompanhem. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E este é o exemplo que Paulo usa. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E por ter crido, Abraão foi justificado. Deus o justificou. E do momento da sua chamada ao momento da sua morte, Abraão viveu pela fé. E atenção, não foi uma fé generalista num Deus criador que existe e é divino e está por aí. Abraão creu no Deus vivo que se revelou e creu nas suas promessas. Quais foram essas promessas? Nós conhecemos. Deus diz a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E ele creu na promessa em que esta bênção seria através da sua descendência. Descendência essa que ele ainda não tinha. Daí Abraão ter tido fé. Ele creu, ele confiou na promessa em algo que ainda não existia. E tendo recebido esta bênção pela fé, também é pela fé que os gentios seriam justificados. E os gentios somos nós aqui. Não? Somos todos que não eram descendentes genéticos de Abraão. São os gentios. Isto pode soar muito simbólico. Okay? Ou seja, nós, pela fé, tornarmos-nos filhos de Abraão também. Porque certo? Nós somos filhos de Abraão pela fé. É simbólico. Não é? Porque ninguém aqui, como disse, partilhou o útero com Sara, ou com Quetura, ou Agar. É mais que simbólico ao mesmo tempo. Porque é uma realidade verídica. Nós somos filhos de Abraão da maneira que os escritores bíblicos definem o que é ser filho de Abraão. Para exemplificar, se eu perguntar aos meninos aqui da igreja, quantos filhos teve Abraão? Eles provavelmente vão me dizer 2. Ismael, o mais velho, e Isaac, o especial. Mas Abraão teve mais 6 filhos com a sua segunda esposa. E isto não passa despercebido ao autor de Gênesis. Quando lemos o relato bíblico, nós percebemos que Ismael, mesmo tendo sido mais velho, não é chamado de primogênito. Nós lemos também que os outros 6 filhos de Abraão, apesar de serem mencionados, eles nem são tidos em conta
depois para o relato bíblico. Para Deus e para os seus profetas e para os apóstolos de Cristo, ser filho de Abraão não era ter nascido da carne de Abraão. Ser filho de Abraão era nascer do Espírito, nascer pela fé. Os irmãos podem ler Hebreus capítulo 11, versículo 17, por exemplo. O autor de Hebreus diz que Isaac era o filho unigênito de Abraão. E não é. Nós sabemos que não é. Então, esta linhagem, okay, a linhagem de Abraão, ela só sucede pelo exercício da fé. Então, quando tu crês que, ou seja, quando tens fé, que é através da descendência de Abraão que toda a terra será abençoada, quando tu crês na mesma promessa que Deus fez a Abraão, tu estás-te a tornar filho dele. Óbvio, filho de Deus. É assim que funciona a linhagem divina, digamos assim. E porquê que isto acontece? O apóstolo João, no Evangelho, ele fala de uma maneira muito bela. Sobre Jesus, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem são estes que se tornam filhos de Deus? Os que creem no seu nome. Que é o mesmo que dizer os que têm fé. Os que não nasceram do sangue, como Ismael, não nasceram da carne, como os outros filhos, mas de Deus, como Isaac. Qual é a alternativa, portanto? Ou seja, ou é fé, ou é o quê? A alternativa a ser filho de Deus é ser inimigo. E os Gálatas, mesmo não tendo essa intenção, é óbvio talvez não, mas acho que é bom assumirmos que os Gálatas tinham boas intenções, apesar do seu erro. Mesmo tendo as melhores das intenções, eles estavam-se a colocar numa posição de inimigos de Deus. Eles estavam-se a colocar-se sob a lei que os condenava perante Deus. Porque ninguém se justifica pela lei. Pelo contrário, o que a lei faz é trazer maldição que torna necessária a justificação pela fé. E assim o homem ele está amaldiçoado porque ele está sob a lei. Nós, nesta condição, nós estamos fadados a estar sempre e sem parar a procurar agradar a Deus. Vamos estar sempre a procurar ter paz com Deus. Nós vamos ter que observar tudo da lei do Senhor para sempre. Não é só até morrermos, mas é para sempre, porque não acaba. E isto porque, reparem, foi Adão quem tomou a iniciativa para se afastar de Deus. No nosso anseio de nos aproximarmos, vamos estar constantemente a tentar nos aproximar, sem nunca conseguir. E isso é por causa do peso da lei. Porque a lei diz, faz tudo o que Deus quer que tu faças. E ninguém aqui faz. É tão simples quanto isso. E é por isso que a lei, ela nos arrelia. Ela tem este efeito perturbador na nossa consciência e na nossa alma. Porque por mais que nós a consideremos boa, porque ela vem de Deus, ela é uma manifestação de quem Deus é, nós consideramos-la sábia, nós não vamos cumpri-la, mas nós vamos estar atrás dela e não vamos conseguir. E isto é que é ser amaldiçoado. Nós vamos estar para sempre, constantemente, insatisfeitos e frustrados. E, portanto, se tu não tens fé, como Abraão teve, tu és um maldito e és um miserável porque vais tentar fazer o impossível, que é justificar-te pela lei. E mais que impossível, isto é incompatível. É como se os irmãos fossem... Os irmãos vão lavar a roupa e põem azeite na máquina de lavar a roupa. Não serve. O azeite é muito bom, mas não serve para lavar a roupa. A lei é muito boa, mas não serve para nos justificar. E Paulo deixa explícito que, pela lei, ninguém vai ter reconciliação com Deus. E é por isso que ele tanto se alegra e que ele tem tanto alívio em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus. Porque, como Paulo diz, é Cristo quem o resgata desse peso, dessa maldição. Reparem, e uma coisa é importante. Nós hoje, em 2024, somos modernos. Okay? E
nós temos sempre a tendência de achar que somos mais espertos do que o pessoal do passado. Esta é uma tendência perene. E no que toca à religião, à nossa fé, nós, de alguma maneira ou de outra, costumamos achar que os judeus eram tolinhos e que não percebiam nada da revelação. Achávamos que eles gostavam muito de ir ao templo, quilómetros, e matar animais, porque, ai que bom, estou salvo do meu pecado. Mas não era isso que eles acreditavam. Já desde a altura, havia a esperança de que aquilo um dia iria acabar. Eles já tinham noção de que o Messias há de vir. O Messias há de pôr isto em ordem. Isto vai acabar um dia. Até lá, é amarrar. E eis que vem Jesus Cristo. E Paulo era um dos que seguia essa longa tradição de espera pelo Messias. E durante todo o tempo, desde Moisés, quem deu a lei, até a vinda de Jesus Cristo, foi este sistema de tem que agradar a Deus, mesmo tendo essa esperança de que um dia isto vai parar. Pronto, e assim foi, até que apareceu um homem muito esquisito no deserto e começou a pregar, as pessoas começam a ouvir, e o que ele pregava é que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Claro, João Batista, primo de Jesus. E esse é o nosso alívio. A lei veio, o peso veio por Moisés, mas Jesus trouxe o alívio desse peso. E é por isso que Paulo escreve Romanos 7, versículos 24 e 25. Ele lamenta, não é? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Percebemos que pela fé nós temos o alívio de Jesus. O alento que recebemos nisso é tanto maior quanto maior é a maldição sob a qual nós estávamos. E grandes maldições requerem grandes preços. Muito custo para que essas maldições desapareçam. E quem gosta de ler fantasia, gosta de ler histórias, isto é uma temática muito comum, a quebra de maldições. E os autores normalmente colocam esta condição em que, quando uma bruxa amaldiçoa alguém, lá vai o cavaleiro ter que fazer um grande ato para salvar a princesa da maldição. Isto é muito comum. Mas aqui estamos a falar de coisas concretas. E a maldição sob a qual nós estávamos era de facto muito grande e exigia um grande preço, um grande resgate. E para que fôssemos resgatados disso, vejam o tamanho, Deus, Ele próprio, se amaldiçoou para que nós fôssemos libertos dessa terrível maldição. E isto, claro, do texto que nós lemos, porque maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aqui Paulo remete a uma imagem muito desagradável. Remete-nos assim ao nojo e ao asco. A imagem é de um corpo putrefacto, com os abutres e vermes e corvos a comer a carne podre e a cheirar mal. E as pessoas veem e enojam-se e querem afastar-se daquilo. É um pouco nojento e forte, mas é essa a imagem que Paulo usa. Aquele desgraçado que está ali nem teve direito a uma sepultura. Está ali. Nem na morte teve descanso. E Paulo diz-nos aqui que, olha, Jesus fez isso. Jesus fez isso. E para que a bênção de Abraão, que tinha sido prometida lá atrás, chegasse a ti, pela fé, Jesus teve que fazer isso. E a bênção que recebemos hoje é a mesma que os Gálatas receberam na altura. Que é a mesma que Abraão recebeu. O que é que eles receberam? Receberam o Espírito. E o que é receber o Espírito? Também é uma imagem, é uma ideia muito importante. De uma maneira muito simples, receber o Espírito de Deus é receber o próprio Deus. É estar outra vez com Ele. E o que é que isso faz na vida de uma pessoa? E mais uma vez, muito simples, e simplesmente dá vida à pessoa.
E este é o poder do Evangelho. Ou seja, palavras do profeta Zacarias, não é por força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito. E nós, quando temos fé na pessoa de Jesus, nas suas promessas, nós tornamos-nos filho de Deus, como Abraão se tornou filho de Deus, pela fé. Então, nós dizemos assim ao nosso amigo, olha, ele pergunta, aliás, o carcereiro perguntou a Paulo, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que é que Paulo respondeu? Paulo, este grande gênio da história da humanidade e talvez a segunda pessoa mais importante do cristianismo. Ele diz, olha, crê no Senhor Jesus. É isto. A fé basta. Basta. E este é o poder que nos é dado hoje. Okay? É o poder de salvação, o poder de redenção. O poder para estarmos outra vez com Deus. Mas nós somos humanos e qualquer poder que nós temos e que nos é dado, nós somos capazes de o corromper. E se o nosso amigo, assim como o carcereiro, for esperto, ele vai dizer assim, então eu só preciso de acreditar em Jesus para ser salvo? Só? E se nós formos espertos, nós vamos dizer, sim. Agora, se ele for tolo, o nosso amigo vai dizer, ótimo, está feito. E segue a sua vida sem mudar nada. Ele diz, olha, eu acredito que Jesus ali existiu, morreu, e assim, ao que parece ele ressuscitou de facto, não é? Porque houve uma grande mudança na história, e ele acredita, e não muda nada da sua vida. E lá vai ele no seu caminho direitinho para o inferno, com os demónios que também creem em Jesus. E reparem, vejam como isto é importante. É que o nosso amigo, que foi esperto, ou tolo, aliás, ele creu de uma maneira que não é a crença de Abraão. Porque ele chegou, com a sua mente, com o seu intelecto, à conclusão de que aquilo que a Bíblia relata é verdade. Pronto. Jesus era divino, morreu, ressuscitou e foi para os céus. Mas isso não lhe fez nada. Esse tipo de crença é a crença que não traz o Espírito. Que é o mesmo que dizer não é fé. Não é fé, tão simples quanto isso. Reparem, Paulo escreveu também em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que Cristo vive nele e que por causa disso a sua vida é pela fé. Isso significa que Paulo tem uma nova vida. E quem está vivo age, exerce ações. É a fé que nos justifica, sim, e é a fé que nos leva a viver. Move-nos. Nós somos chamados pela fé a agir, às obras da fé. Tiago, na sua carta às igrejas, ele usa exatamente o mesmo exemplo que Paulo usa aqui e diz, olha, uma fé sem obras é morta. É nada. Então, existe um tipo específico de fé que nos justifica. Nós não podemos transformar a pureza da fé naquilo que muitos no Antigo Testamento fizeram, que era transformar os sacrifícios em algo puramente ritualístico. O erro que muitos judeus cometeram, que trouxe o juízo de Deus sobre eles, que é levar os rituais e levar a fé deles de uma maneira puramente estética, puramente vazia de significado, nós não podemos fazer isso com a fé que temos hoje. Jesus falou, vejam bem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se nós dizemos que temos fé e não guardamos os mandamentos de Jesus, nós não temos fé. Porque nós fomos criados para as boas obras. Fomos criados em Cristo para as boas obras, que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Portanto, assim como Abraão, assim como os Gálatas, tu és obrigado a amar. Se tu foste justificado, coisa que só é possível pela fé, tu és obrigado a ser generoso. És obrigado a cumprir a tua palavra. Tu não podes mentir. Tu és obrigado a perdoar. E aqui é difícil. Porque a pergunta que se coloca é, tu tens fé? E tu dizes, tenho. Okay. Mas se tu tens fé, tu vais perdoar. Pode ser difícil, pode não ser instantâneo, mas é a tua obrigação. Porque Deus criou-te para isso. Tu és obrigado
a rejeitar o mundo. E ao mesmo tempo és obrigado a cuidar dele, a cuidar da criação. De uma maneira, tentando condensar isto, tu és obrigado, reparem, tens fé, isto foste justificado. A crença que tu recebeste, Deus te deu isso, para acreditar no seu Filho. Isso chegou à tua alma. Se isso aconteceu, tu és obrigado a morrer. Tu és obrigado a negar-te, a colocar aquilo que te agrada em segundo plano, és obrigado a pôr os outros acima de ti, porque tu tens fé nas promessas de Cristo. Porque tu acreditas que tu tens que viver como Ele viveu. E ninguém na história, nem no futuro, colocou tanto as pessoas à sua frente como Jesus. E só esse é o teu desafio. E o convite que eu faço é este. Olha, confia em Jesus. Okay? Tem fé em Jesus. Abraão teve fé em Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. E o que é que ele fez? Ele foi lá sacrificar o filho dele. Este é o nível de fé que nós temos. É esta a fé que justifica. E convido para confiares em Cristo. Confia nas suas promessas. Confia no que Ele fez. E nesse ato de fé, a partir do momento que tu te entregas, dás toda a tua confiança, mesmo perante as coisas que tu sabes que não queres, mesmo perante coisas que tu sabes que não vão ser do teu agrado, tu simplesmente dizes genuinamente: Senhor, olha, faz o que tu quiseres. E olha, eu até uso uma expressão assim forte: olha, eu que se lixe. Senhor, faz, eu confio. E permitam-me partilhar aqui um exemplo de fé que é claro que nós não somos chamados a isto. Okay? Atenção. Pelo menos constantemente. Mas exemplos de fé, eles servem para nos inspirar a, pelo menos no nosso dia-a-dia, de uma maneira simples, termos fé. Continuarmos a confiar em Jesus, continuarmos a buscar a sua presença, continuar a confiar que Ele é quem nos salva. E permitam-me ler um relato. Isto é do século III depois de Cristo. Houve uma peste muito grande no Império. E houve um irmão nosso chamado Dionísio que ele escreveu sobre o que os cristãos fizeram naquela altura. E ele descreve o que os pagãos fizeram e o que os cristãos fizeram. Eis o que os pagãos fizeram com os doentes. Porque afastavam qualquer um que ficasse doente e mantinham-se afastados até dos seus mais queridos, e lançavam os doentes meio mortos nas estradas e deixavam-nos por enterrar e tratavam-nos com total desprezo quando morriam, evitando firmemente qualquer tipo de contacto com a relação da morte. E vejam o quão diferente isto é de Cristo. Isto é a condição padrão da humanidade. Mas vejam o que é que os da fé fizeram. Vejam o que é que os filhos de Abraão fizeram naquela altura. Certamente muitos dos nossos irmãos, no seu excessivo amor e bondade fraternal, não se pouparam, mas mantiveram-se juntos e visitaram os doentes sem pensar no perigo próprio, e assiduamente ministraram-lhes e trataram-nos para a sua cura, e alegremente morreram com eles de tempos em tempos, tomando para si dores de outros e atraindo sobre si mesmos doenças dos seus vizinhos, e voluntariamente tomando para si o fardo do sofrimento à sua volta. E muitos que assim curaram os outros de suas doenças e lhe restauraram as forças, morriam eles mesmos, transferindo para os seus corpos a morte deles. Sim, os melhores dos nossos irmãos partiram desta vida assim, incluindo alguns presbíteros e diáconos, e entre as pessoas, aqueles que estavam na maior reputação, para que este tipo de morte, em virtude da piedade e firme fé nelas demonstradas, viesse em nada inferior ao próprio martírio. Vejam o que é que a fé faz. A fé de Abraão justificou os Gálatas, justificou estes nossos irmãos do terceiro século e fê-los darem as suas vidas para cuidar dos outros, sabendo que provavelmente eles iam morrer. Esta é a fé que justifica. Fica aqui o meu pedido genuíno. Aqui. Se tu ainda não confias em Cristo, se tu achas que tu podes fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus, esquece. Pensa no que estás a fazer. Não há nada que tu possas fazer para merecer o amor de Deus. Nada. Mas
Deus, no seu amor e bondade, oferece-te um caminho para tu estares reconciliado com Ele, que é através de Jesus Cristo. E para isso, só tens que fazer uma coisa. Como Paulo diz, olha, crê. Crê. E se tu creres em Jesus Cristo, se tiveres fé, tu vais ser liberto dessa maldição da lei. Vais ser liberto da maldição do pecado. Vais ser liberto da morte. Inclusive, vais morrer. Há de chegar o dia, vais morrer. Mas vais ressuscitar para estar com Cristo. Se já tens Cristo, o meu convite é: mantém-te firme. É o mesmo convite. Tem fé. Mantém fé nas promessas. Mantém fé que Jesus está contigo. Mantém fé que o Espírito Santo está em ti. Que o Espírito Santo te capacita a lutares contra o pecado. Que o Espírito Santo te capacita, por exemplo, a vires à igreja quando estás com preguiça. Juro que capacita. É o Espírito que dá vida. Ele vai-te dar vida também. Tu vais ter poder para ser aquilo para o qual foste criado, que é ser a imagem de Deus. Que é o mesmo que dizer, agir e imitar Deus no seu caráter. E esse é o meu convite. Tenham fé em Jesus Cristo e fé genuína.